Olá, seja bem-vindo à plataforma digital da CCT Treinamentos. Hoje estaremos dando continuidade ao módulo Assistente de Logística no tema Distribuição. Bom, dentro do tema Distribuição, nós vamos observar, alguns subitens, ou sumário, que a gente vai dar uma olhadinha em cada um desses modelos aí, nível de serviço, canais de distribuição, tecnologia de distribuição, gestão, que inclui práticas e indicadores, transportes e referenciais de excelência. Nível de serviço, diferenciação de clientes. E aí eu vou observar algumas questões que são inerentes, para mim selecionar e montar meu portfólio de cliente. Primeiro, buscar quais são os clientes mais rentáveis. Então eu separo ali aquele grupo de clientes que são rentáveis em termos de bons resultados. Depois eu monto um outro grupo que são aqueles clientes mais exigentes, Eu sei que aqueles clientes que a cada pedido, a cada atendimento dele, há um esforço maior de atendimento, porque eles são mais exigentes dentro do seu padrão de excelência ou de nível de serviço que eles exigem. Tá? Depois, eu vou separar no outro grupo, que nós chamamos de influenciadores, que seriam aqueles clientes, que de alguma maneira têm influência sobre o mercado que ele atua, tá certo? Ou influência sobre os parceiros desse mercado também, que podem ser atraídos pelo mesmo serviço. E por final, eu vou separar aquilo que eu vou chamar de grupo estratégico, Ou seja, aqueles clientes que são estratégicos dentro do meu portfólio de negócios. Eu preciso ter esses 4 níveis aí: rentáveis, exigentes, influenciadores e estratégicos. Tá? Uma das maneiras pela qual eu posso fazer isso é observar, por exemplo, a contribuição por cliente. E aí eu vou selecionar o cliente, então, mais rentável, de acordo com essa tabela aqui, observando, aqui um exemplo, cliente A, B e C, e aí nós temos os valores ali, receita de vendas, custo de mercadoria vendida, margem bruta, gastos com serviço ao cliente, participação de vendas, todos são iguais, 22%. Mas, margem líquida, tá vendo? Aí eu tenho aqui ao final, eu tenho um total, bruto, que dá 160 mil, e eu tenho o cliente A como sendo meu cliente mais rentável, o cliente B como sendo o segundo mais rentável e o cliente C como sendo o terceiro mais rentável. Então aqui eu fiz uma seleção para mim entender qual que é o meu cliente mais rentável. Então aí eu olhei, fiz uma apuração de custos, usando alguns itens específicos aí. Posso usar todos ou posso usar só alguns, aí depende de como eu quero fazer essa análise, E colocar isso numa tabela e eleger ali o cliente que está me dando o melhor resultado. Neste caso aqui foi o cliente A, que está me dando uma margem ali, melhor. Tá? Então aqui eu fiz uma seleção. Custo do serviço ao cliente. E aí, nesse custo de serviço ao cliente, eu vou observar também alguns custos que são inerentes ao processo, como por exemplo, custo de tirar pedido, visitas e comissões. Então eu tenho lá uma despesa com o vendedor, eu tenho lá uma despesa, com comissões que eu tenho que pagar, Tenho custo com o processamento do pedido, tenho custo de embalagem,
né? Que embalagem especial, às vezes, embalagem é diferenciada para esse cliente, né? Tem o custo de manutenção de estoque para esse cliente também, né? Ele ocupa um espaço por um tempo determinado, então eu faço todos esses cálculos e determino esses custos aí. Então também é uma maneira de eu também analisar o perfil do meu cliente, tá? Usando essas ferramentas aí também de avaliação. Dentro ainda desse mesmo custo de serviço ao cliente, eu tenho o custo do espaço de armazenagem dedicada. Então, por exemplo, tem um cliente lá que, independente do momento, ele sempre tem um espaço lá dedicado para ele, independente de ter muita carga ou pouca carga, aquele espaço é sempre dele. Então, eu preciso também considerar esses custos também, né, como custo fixo, né, no caso, né, tendo carga ou não, aquele espaço estará sempre ocupado, tá? Custo de manuseio de materiais, né? Então, eu tenho clientes que naturalmente têm um custo maior de manuseio, porque a frequência de pedido é maior, então esse custo aumenta. Quanto menor a frequência de pedido, menor é o custo de manuseio também. Então, isso está inerente ao volume que o cliente está movimentando e à frequência, tá? Custo de transporte ou de entregas especiais, né? O que a gente fala, que são entregas muitas vezes fora de roteiro, né? Entregas muitas vezes onde eu tenho que mandar um veículo exclusivo só para fazer aquela entrega. Então, isso também vai implicar no aumento de custo de transporte. Custo de documentação / comunicações, né? Então, por exemplo, cancelamento de nota, cancelamento de pedido, né? Comunicações que eu tenho que fazer ao cliente com relação a algum problema com relação ao pedido dele. Então, tudo isso também tem seu custo, né? E eu preciso computar também esse custo de documentação ou de comunicações que serão feitas ao longo do processo, tá? Custo com retornos e devoluções, né? Porque eu tenho, né, o famoso, a logística reversa, né? A devolução do produto. O produto veio, por exemplo, e foi entregue ao cliente, mas não está na especificação que o cliente pediu. Então, aquele produto vai voltar para a sede, né, para o armazém, e eu terei que fazer uma nova remessa. Então, eu vou ter um segundo frete daquele mesmo produto, para poder, sim, essa segunda viagem atender especificamente aquilo que o cliente quer. Então, naturalmente, eu preciso também computar, né, esses custos de retorno ou devoluções, e também o custo de um novo frete para poder botar a mercadoria para o cliente lá. Aqui nós temos uma tabela, né, que ela mostra para a gente aquilo que nós podemos chamar de esforço e custo de atendimento, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui dois segmentos, né, que são clientes com alto custo de servir, ou seja, clientes que eu tenho que fazer um alto esforço para atender esse cliente, e clientes com baixo custo de servir, ou seja, clientes que eu não preciso me esforçar tanto para atender às suas necessidades ou requisitos de produtos. Então, se nós pegarmos essa tabela aqui, ele começa ali, por exemplo, clientes com alto custo de servir, pedem produtos personalizados, ou seja, ele nunca quer aquilo que você tem pronto, ele quer alguma coisa diferente. Já o cliente com baixo custo de servir, ele pega aquilo que você tem de produto padrão, então ele não te dá trabalho, o que você tem lá é aquilo que ele quer, é aquilo que ele precisa, né? Clientes com alto custo de servir também, eles pedem também quantidades pequenas, né? O que muitas vezes, do ponto de vista do pedido e da entrega, é ruim para você. No entanto, o cliente com baixo custo de servir, normalmente acaba pedindo grandes quantidades, o que facilita para você a questão do pedido e não só da entrega também, que você faz um frete só, porque ele está pedindo uma grande quantidade, tá? Inclusive, isso até te economiza no custo frete. Por outro lado, o cliente com alto custo de servir sempre pede, muitas vezes, de maneira imprevisível. Os pedidos caem aleatoriamente, né? Muitas vezes sem uma previsão, né? Simplesmente ele não tem uma frequência. A chegada é imprevisível de pedidos.
Por outro lado, não. O cliente com baixo custo de servir, normalmente a chegada dele, do pedido, já é prevista. Ele já tem um padrão de pedir, olha, a cada semana, ou a mês a mês, ele vai lá e faz um pedido, né, para você. Então você já está acostumado com esse padrão aí, né? Por outro lado, também, o cliente com alto custo de servir é entrega personalizada e aí aumenta o teu custo frete. E, por outro lado, o cliente com baixo custo de servir é entrega padronizada, ou seja, você pode mandar em qualquer frota sua, junto com outras cargas que ele não se incomoda, né? O cliente com alto custo de servir muda constantemente as condições de entrega, horários diferenciados, né, e tudo. O cliente com baixo custo de servir, não. Eles não mudam as condições de entrega no meio do caminho. O que você acordou com ele, você pode cumprir que está tudo certo, né? Clientes com alto custo de servir fazem muitos pedidos e processamento manual. O processo dele tem muito papel. E normalmente o cliente com baixo custo de servir utiliza sistema eletrônico EDI, que é o envio eletrônico de dados, que é muito mais fácil, que é de sistema para sistema, né? Então fica muito mais fácil você atender esse tipo de cliente aí, tá? Por outro lado, o cliente com alto custo de servir exige apoio às vendas, visita de técnico, merchandising, ele quer apoio na loja, né? E por outro lado, o cliente com baixo custo de servir, pouco apoio prévio às vendas, preços e pedidos dele ser tudo padrão. Então você vê que tem uma diferença muito clara aí naquele cara que te dá trabalho e aquele cara que não te dá trabalho. Exigem serviços pós-venda, né? Os que têm alto custo de servir, e o baixo custo de servir, nenhum serviço de pós-venda. O alto custo de servir pede estoques exclusivos, né? E o baixo custo de servir, abastecimento contínuo, né? Então ele não pede nenhuma estoque de exclusividade, você vai mandando ele na frequência que ele pediu e fica tudo certo, tá? E por final, que é o principal, né? O cliente com alto custo de servir sempre paga atrasado, sempre está pagando com atraso. E o cliente com baixo custo de servir paga sempre em dia, paga pontualmente.